Bom pessoal, dando continuidade aqui à aula de física, certo? Agora nós vamos trabalhar sobre o princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton, certo? A segunda lei de Newton, ela implica dizer, em resumo, a seguinte forma: o resultado das forças aplicadas a um corpo material é igual ao produto da sua massa pela aceleração adquirida. Então ele tem aqui a fórmula que vocês estão vendo aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, que diz o seguinte, ó: força resultante é igual a massa vezes aceleração, certo? Então, para vocês entenderem melhor isso aí, eu passei para vocês aqui um exemplo. Seja um corpo de massa 2 kg em repouso, apoiado sobre um plano horizontal, sob a ação das forças horizontais F1 e F2, de intensidades 10 newtons e 4 newtons, respectivamente, conforme indica a figura. Então você tem aqui, ó, você tem um corpo, certo? E ele está horizontalmente aí, apoiado numa superfície horizontal, e nele está sendo expressa duas forças em sentido contrário. Uma força 1, vocês veem aqui, com 10 newtons, e uma força 2, o sentido aqui da esquerda, com 4 newtons, respectivamente, conforme está mostrando a figura. Aí ele pede nas questões aí abaixo para vocês, que eu vou mostrar aqui agora adiante. E aqui, pessoal, veja só. Então, na questão aí, eu já coloquei para vocês aqui agora. Nós temos na questão a massa do objeto, certo? Temos que ele está sendo imposto uma força 1 para o lado direito de 10 newtons e uma força 2 para o lado esquerdo de 4 newtons, respectivamente. E na questão A, como ele quer saber a aceleração adquirida pelo corpo, então eu já tenho a massa. Já tenho essa aqui. Porque pela lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então agora eu vou ter que calcular a força resultante desse movimento. E na aula anterior, nós aprendemos que quando nós vamos calcular a força resultante de duas forças que estão em sentido contrários, o cálculo é feito da seguinte forma: força resultante é igual a força 1 menos a força 2. Logo, força resultante vai ser dada por F1 é quanto? 10 newtons. Coloca só o 10, que newtons é a unidade de medida, não precisa colocar no cálculo. Menos força 2, que é quanto? 4 newtons. 10 menos 4 vai dar um total, uma força resultante de 6 newtons. Logo, essa aí já calculamos a força resultante desse movimento. Agora, eu já tenho a força resultante e eu já tenho a massa. Temos como calcular a aceleração. Basta o aluno fazer o seguinte, substituindo na forma, força resultante desse movimento, que a gente acabou de achar, 6 newtons, não precisa colocar o newtons, sem querer eu coloquei aqui, não precisa no cálculo, é igual a massa, que nós temos aqui, ó, o corpo pesa 2 kg, vezes a aceleração, que é o que eu quero descobrir. Logo, fazendo o cálculo aqui, você vai ter que 6 vai ser igual 2 vezes A, 2A. Fazendo um passo a passo para o aluno que tem mais dúvida, você sabe que eu tenho 6 igual a 2A. Eu posso colocar que 2A é igual a 6. Pode inverter os lados. Agora, como a incógnita já está no primeiro membro, isola ela. A vai ser igual a 6 dividido por 2, que vai dar uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então agora já está respondido a letra A, certo? Nós já temos. E agora eu vou passar para vocês o exemplo da letra B. Então, pessoal, como está pedindo aqui a letra B, achar a velocidade e o espaço percorrido pelo corpo 10 segundos após o início do movimento. Lembrando que esse corpo estava em repouso, não é isso?
ele recebeu uma força de 10 newtons para a direita e 4 newtons para a esquerda, como diz a questão aí. Então, veja só, para achar a velocidade, nós vamos trabalhar com essa fórmula aqui, ó. V, que é velocidade, é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte: eu quero calcular a velocidade, V, permanece aqui. A velocidade inicial, vocês têm que lembrar lá na questão que dizia o seguinte: um corpo estava em repouso. Se ele estava em repouso, sua velocidade inicial automaticamente vai ser zero. Então, é no enunciado da questão que estava lá anteriormente. Mas a aceleração, que eu acabei de calcular na letra A, que vai ser 3 vezes o tempo. Na letra B já deu o tempo ali, ó, percorrido pelo corpo após 10 segundos. Se após 10 segundos, então, vezes 10. Velocidade vai ser dado por, o zero morre, 3 vezes 10, 30. Então a velocidade vai ser de 30 metros por segundo. Agora vamos para a pontuação. Eu achei a velocidade, então já achei a primeira pergunta. Agora ele quer saber o espaço percorrido. Para me calcular o espaço percorrido pelo corpo, eu vou ter que usar a segunda forma. A minha segunda forma é essa aqui, ó. S, que é espaço, ou distância, como queira, é igual a S0, espaço inicial ou distância inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 vezes aceleração vezes tempo ao quadrado, certo? Então agora o que é que o aluno vai ter que fazer? Substituir na fórmula. Primeira coisa que eu vou ter que saber é o seguinte: o espaço, a distância é o que eu quero saber. Então esse S eu quero saber. O espaço inicial é de onde inicia o movimento. Então, se o corpo não foi determinado, que ele estava a 20 metros do referencial, estava a 30 metros, então implica dizer que, como não tem nenhuma informação sobre localização do corpo, então o espaço inicial é o início dele, então ele estava zerado. Então, automaticamente você já sabe que esse espaço inicial vai ser zero, ou você pode desprezar na conta. Mas, velocidade inicial. Lembrando a vocês, esse corpo encontrava-se em repouso. Eu disse até aqui na questão da velocidade. Então, se ele estava em repouso, lá no enunciado da questão, se vocês voltar um pouco o vídeo, vocês vão ver lá no enunciado, ele estava em repouso. Logo, o que é que acontece com sua velocidade inicial? Vai ser zero. Se a velocidade vai ser zero, vezes o tempo, que ele já deu ali, que era 10 segundos, permanece aqui, mais 1/2 vezes a aceleração. Tá aqui, ó, bem bonitinha, que a gente achou na letra A. 3 vezes o tempo, que aqui ele está pedindo na questão 10, elevado ao quadrado. Então, simplificando essa fórmula, vamos para cá. Esse zero morre. 0 vezes 10, você sabe que vai dar zero. Então, morre também. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 vezes 3 vezes 10 ao quadrado. Lembre da regra de expressões numéricas. Primeiro tem que fazer a potência, que eu vou fazer aqui ao lado. 10 ao quadrado, você já sabe que vai ser 100. Então, isso aqui vale 100. 100 vezes 3, 300. 300 vezes 1, 300. Sobre 2. Que vai dar um total de 300 sobre 2 é fração. Fração é divisão. 300 dividido para 2, 150 metros. Então, implica dizer que, após 10 segundos, um corpo recebendo essa situação proposta aí, ele vai se encontrar com uma velocidade de 30 metros por segundo e a 150 metros do seu ponto de partida. Ok? Então, espero que tenham gostado. Pessoal, segue aí, eu vou botando aqui abaixo, vocês verem aí no final do vídeo, vocês viram aí o canal. Se vocês puderem seguir para dar uma forcinha aí pro professor, eu agradeço, certo? Aqui, pessoal, temos outro exemplo para vocês entenderem melhor a aplicabilidade das leis de Newton, da segunda lei de Newton, mais exata. Então, nós temos aqui, ó,
um corpo de massa 4 kg é lançado num plano horizontal liso, com velocidade inicial de 40 metros por segundo. Determine a intensidade de força resultante que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento, justamente é o corpo vermelho, para pará-lo em 20 segundos. Então, vê só, esse corpo azul aqui, ele está em sentido direita. O corpo vermelho aqui, ó, ele está em sentido esquerdo. Eu quero saber que força eu tenho que aplicar nesse corpo aqui para parar o corpo azul em 20 segundos. Então, para mim fazer isso, a primeira coisa que eu preciso saber é a aceleração desse corpo aqui, certo? Então, para mim calcular a aceleração, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Aí o aluno deve dizer, o professor, certo, velocidade inicial o senhor tem. Ok. Que é quanto que foi dado na questão aqui, ó, talvez é 40. Beleza. Mas a aceleração é o que o senhor quer descobrir. Permanece, tá certo? A vezes o tempo. O tempo dessa aceleração, eu quero saber, vai ser o quê? 20 segundos, porque na questão ele diz para pará-lo em 20 segundos. Então, eu tenho aqui tempo 20. Só que aí o aluno deu, professor, e a velocidade desse corpo? Eu tenho a inicial. E a velocidade dele? Só que aqui, ó, tem o nome pará-lo, ficou errado aqui, mas dá para vocês perdoarem aí. Quando eu estou pedindo para pará-lo, pensar o erro aí deu em português, mas para corrigir aí foi no computador aqui. Pará-lo quer dizer o quê? Quando ele vai estar, a velocidade final dele, ele vai estar o quê? Parada. Então, se ele vai estar parado, então sua velocidade final vai ser 0. E aí eu vou fazer aqui o cálculo. 0 vai ser igual a 40 mais 20 vezes A, 20A. Passando o A para o lado de cá, porque ele vai mudar de lado, não é isso? Se ele muda de lado, ele vai mudar de sinal, vai ficar menos 20A igual a 40. Só A, que é o que eu quero descobrir, vai ser igual a 40 dividido por menos 20. Então, ó, lembrando, divisão, vou colocar o resultado aqui. Primeira coisa que nós temos que fazer é o jogo de sinais. Então eu faço, ó, mais com menos, menos. 40 dividido para 20, 2. Logo, a aceleração desse corpo vai ser dada por 2 menos 2 metros por segundo ao quadrado. Aí o aluno deu, professor, e por que essa aceleração deu negativa? Essa aceleração só deu negativa porque ela está sendo imposta em sentido contrário ao objeto que eu quero parar. Por isso que ela tem que ser uma aceleração negativa. Se ela for uma aceleração positiva, o corpo ia acelerar, em vez de pará-lo. Por isso que ela deu uma aceleração negativa. Achei a aceleração. O que é que o aluno vai fazer agora? Fórmula de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Eu tenho uma massa do corpo, tenho 4 quilos, que eu anotei aqui, que tem aqui na questão, certo? E eu tenho uma aceleração, tenho aceleração negativa, porque é uma aceleração em sentido contrário. Então vamos ter que fazer aqui. Força resultante vai ser dada por 4 quilos, não precisa botar um dado ida, vezes menos 2. Logo, força resultante vai ser dada por 4 vezes menos 2, menos 8 Newton. Posteriormente, a força em Newton também deu negativa, porque ela tem que ser uma força imposta no corpo para poder pará-lo, certo? Por isso que ela deu uma força negativa ali, mas é uma força de 8 newtons para que esse corpo aqui vermelho imponha uma força de 8 newtons. Aí se for nesse sentido aqui, ó, 8 newtons, uma força resultante de 8 newtons nesse sentido, ela ficaria positiva. Como eu calculei ela para cá, ela tem que ser negativa. Então é uma força de 8 newtons para que esse objeto consiga parar esse em 20 segundos. Ok, pessoal? Então espero que tenham gostado, espero que as dúvidas tenham sido esclarecidas e um forte abraço.
Segue aí, quem puder, segue aí o canal para dar uma força aqui ao professor no YouTube. Um abraço a todos.